Eu queria ler o texto aqui novamente, Sim. porque talvez tenha alguém que está nos assistindo e não estava ontem, né? Se ele não estava ontem, ele deve estar hoje, né? Sem comentários. Hoje, vamos passar. Então você que não estava ontem, está hoje, né? E você que estava ontem, né? Memoriza mais uma vez no texto. Romanos 12, de 6 a 8, fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faz-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então nós temos aqui, Paulo descreve 7 dons espirituais, né? Ontem nós colocamos o dom da profecia, o dom do ministério e o dom da exortação. Hoje nós vamos aqui colocar o dom do ensino, que é expor a verdade de maneira que os outros a possam compreender e aplicar. Não é? Então, Romanos 12, né? Ele traz isso. E são também chamados dons de motivação. Então nós vamos começar aqui, né, o dom do ensino, e ninguém melhor do que o matemático Alzeir Rogério. Que é excelente. Não tem ninguém igual, professor. Então, eu vou aproveitar então o exercício do dom, porque realmente esse dom é um dom que ele flui e me motiva muito. O exercício desse dom chega a ser meio paixão. Então, é algo que realmente a gente reconhece que tem o dom e usa esse dom para a glória de Deus. E até mesmo fora do contexto, né, da igreja, o Senhor me usou através desse dom. Mas eu quero, Guerra, aproveitar e, antes de falar do dom de ensino, usar o dom de ensino. Sim, né? Muito bom. Eu comentei ontem que Paulo, ele fala, né, ele tem, na realidade, 4 relações de dons. Sim. Ele cita dons em outros momentos, né? Mas ele fala basicamente em 4 listas de dons. E é o único que realmente faz isso, né? Nós temos a lista de dons de 1 Coríntios no capítulo 12, não é? Que é a lista tradicionalmente mais difundida. Quando a gente fala em dons, normalmente as pessoas pensam nessa lista de dons. Nós temos uma lista de dons, que é a lista de dons de Efésios, no capítulo 4. Sim. E ali ele fala basicamente a respeito daquilo que a gente chama de dons ministeriais. Temos a lista de dons de 1 Coríntios, também no capítulo 14, onde ele difere alguns dons, mas acrescenta outros, né? É um pouquinho diferente essa relação de dons que ele cita em 1 Coríntios capítulo 14, e essa relação de dons de 1 Coríntios, aliás, de Romanos capítulo 12. Então, Paulo ele tem 4 listas de dons, e nenhuma dessas 4 listas, elas são iguais, e nenhuma dessas 4 listas completam uma a outra, até porque não existe nenhuma lista que a gente poderia chamar de lista completa de dons. Isso nos dá um entender de que Paulo em nenhum momento teve uma intenção de colocar todos os dons em uma lista só. Sim. Então, quando a gente vira e fala assim, mas isso é dom, mas não está escrito na lista de 1 Coríntios capítulo 12. Sim, mas isso não quer dizer que não seja um dom, né? Por exemplo, Paulo cita um dom muito interessante quando ele fala a respeito do celibato e de conservar-se solteiro, também em 1 Coríntios. E ele diz isso de uma maneira muito clara, que é um dom. Né? Mas isso não está em lista nenhuma. Mas ele coloca isso, né? A habilidade que Deus dá através do Espírito da pessoa se manter pura, né? Mesmo no mundo solteiro, em que vive, diante da pressão, e solteiro. Esse dom não quis. Não. Aí é...
Mas há quem tem. Tem. Né? E olha que hoje, para viver de uma forma celibatária, né? Para viver de uma forma celibatária, diante de uma comunidade como a gente vive, onde o apelo da sexualidade é tão forte, é só pela graça de Deus mesmo. Né? É só pelo dom do Espírito mesmo. Né? Então, aí, eu estou falando isso porque muitas vezes a gente tem determinados dons e perguntas, como já aconteceram, mas isso é um dom? Está escrito em algum livro? Paulo nunca teve a intenção de esgotar a lista de dons, até mesmo porque os dons, eles têm maior fluência de acordo com uma necessidade e o momento da própria igreja. Sim, né? Com certeza. Então, se a igreja não tem uma necessidade, né, de um dom profético, não vai se levantar muitos profetas, vai se levantar outras habilidades e outros dons. No caso, o dom do ensino, e muita gente confunde, né, por achar que o pastor tem que ser um mestre. E essa foi uma confusão que muitas vezes a gente passou a ter dentro do contexto, né, das nossas congregações, onde as pessoas colocadas como mestres e não necessariamente como pastor, mas não se reconhece o dom de mestre, e aí a pessoa vai para uma posição de pastor e acaba sendo um excelente mestre, mas não é tão bom no gabinete, não é tão bom no pastoreio. Com então, certeza. qual é a grande referência para o mestre? E ele diz, né? O mestre deve fazer o quê? Ele deve esmerar-se em fazer. Então ele deve dedicar, deve ter esmerar, fazer da maneira melhor. Com esmero, né? Não é com esmero. Então o mestre, ele tem uma característica interessante. Ele consegue pegar uma realidade, né? Tanto teológica ou espiritual, até mesmo de uma certa maneira complicada, e traduzir aquilo de uma maneira onde todos possam entender. Por isso, Jesus foi o mestre dos mestres. Amém. Ele pegou as realidades espirituais mais complicadas, né, coisas que os próprios mestres da lei não conseguiam, né, identificar ou trazer isso com clareza, e explicou isso de maneira que as pessoas mais simples entenderam. Ok, Rogerinho. Nós temos aqui já várias participações, mas antes de entrar aqui nas participações, eu quero mandar alguns abraços. Primeiro quero mandar um abraço aí para a tia Selma, né? Tia Selma que está fazendo aniversário hoje. É mesmo? É, a tia Selma está fazendo 40 anos hoje, né? De magistério, né? De ensino. De ensino, né? Aliás, grande mestre. Eu não sou Raul Gil, não, mas eu tiro o chapéu para você. Um abração, viu, Selma? Você é muito preciosa, amamos você. Vamos mandar um abraço também para o Wellington e a Valéria, que estão fazendo anos de casado, né? Um abração para vocês. E uma outra dupla maravilhosa também, queridos, né? Que inclusive mandou aqui a mensagem, ó. Bom dia, amados. Peço oração pelo 32º ano de casamento que completo hoje, o homem do bigode. Jorge Bigode. E a Nazaré. Como é que é o cumprimento pro bigode? O bigode é aqui, ó. E Nazaré é fogo puro aí. Um abração para vocês e um abração também o Wellington e a Valéria, a Selma. Deus abençoe vocês são muito preciosos no ministério, né? Eu sei que Deus há de suprir cada uma das necessidades de vocês. E Ele já tem feito isso, né? Amém. Ele tem sido fiel, porque Ele é fiel. Aleluia. Temos aqui uma participação da DDD 14. Bom dia, somos pastores, sempre passamos os valores espirituais para o nosso filho desde o ventre. Temos mostrado o exemplo de Cristo em casa. Com a chegada da adolescência e com a mudança que ela provoca na vida do jovem, já não quer ir à igreja, começando a colocar a existência de Deus em causa, né? Qual é a nossa posição como pais? Deixamos ele viver esse processo? Obrigamos ele a nos acompanhar? Mas tem causado atritos familiares. E aí? Rogério, aí é uma questão que precisa ser resolvida dentro do contexto da própria família e da estrutura, né?
tem determinados momentos que vocês vão ter que realmente forçar a barra, porque como adolescente, ele ainda não está na condição de se autorresponsabilizar por tudo. Então, achar que porque entrou na adolescência eu tenho que lavar as mãos, não é assim que funciona. De repente, abrir mão do limite e evitar confrontos. Os limites serão testados o tempo inteiro. O tempo todo. Então, essa é uma fase onde ele realmente precisa entender que ele tem responsabilidades e que algumas coisas são privilégios. Isso. Umas são direito, outras são privilégios. E se você tentar trabalhar com essa questão dos privilégios, eu acho que você poderá ter um resultado mais satisfatório. Com certeza. Então, você ter um Wi-Fi em casa é um privilégio para ele. Sim. Ter uma internet de banda larga, com alta velocidade, é privilégio. Então, assim, é essa correlação, desculpa te cortar, mas, mas é isso mesmo. É essa correlação que vocês têm que passar para ele, não é? Ou seja, olha, isso não é um direito, é um privilégio. Se começar a haver esses atritos e confrontos e de repente perder a compostura, o respeito, não é? A honra para os pais, então corta-se o privilégio por um determinado tempo para entender que aquilo ali, não é entra a hora que ele quer, fica até de madrugada. Então, esse é um privilégio, entre uma das coisas, várias outras coisas possam ser usadas dessa forma. E privilégio tem que estar relacionado com responsabilidades. Exatamente. Então, se ter o privilégio é bom, assumir a responsabilidade como membro da família também tem que ser. Então, assumindo responsabilidades implica em ter ou não privilégios. Isso não é barganha, isso é uma relação de maturidade que precisa ser estabelecida. Então, na nossa família, o contexto é estarmos indo para a igreja. A responsabilidade de participar da vida familiar implica em ir para a igreja. Isso. Ok, então assume essa responsabilidade. Assumindo essa responsabilidade, você como membro da família passa a ter privilégios por ser membro da família. Exatamente. Agora, onde só tem privilégios e não tem responsabilidades, a coisa não vai funcionar. Não vai. Uma outra participação aqui, DDD 31, devemos ficar atentos em questão às profecias. Creio nesse dom, com certeza. O que me aconteceu foi que em um grupo de oração, uma irmã juntou minhas mãos com as mãos de um rapaz e disse: eis, filha, que este é o seu escolhido. Nós não tínhamos relacionamento nenhum. Foi uma vergonha. Não é? Essa é uma situação complicada, terrível, constrangedora. Sim. E aí, se não tem nenhum relacionamento, ok, acabou. Se vai ser de Deus, espere que as coisas vão acontecer. Não antecipe nada, não faça nada, fique esperando aquilo que realmente é de Deus para acontecer. Amém. Mas que essas situações às vezes acontecem e são constrangedoras, sim. São. Muito. Nós temos aqui, Rogério, interessante, o dom da contribuição. Que é interessante, repartir generosamente o que tem recebido de Deus. Não é da exortação, não? Não da exortação, da exortação nós falamos ontem. Ah, é isso, a gente trocou. Nós trocamos aqui. Desculpa aí. Ontem nós colocamos o da exortação, isso, exatamente. Porque houve deu um pulo aqui, mas agora nós estamos canguru, voltando. O canguru pulou, mas voltou para o lugar agora. Então, contribuição. O dom da contribuição é repartir generosamente o que tem recebido de Deus, que é abrir o coração. Esse dom, tem muitas pessoas que têm o dom mesmo de contribuir. Sim. O coração é super aberto para isso, Uma coisa, Guerra, aí a gente fala isso porque muitas vezes a pessoa pode usar como desculpa de não ofertar e não contribuir por falar que não tem esse dom. Não é? Isso é muito bom. Não, isso, é porque eu não tenho esse dom. O Espírito dá o dom a quem ele quer e esse ele não me deu.
com as duas mãos nos bolsos, Sim. né? As duas Tá mãos fugindo de uma outra coisa, né? Mas existe a pessoa que vê a necessidade, é igual o dom de serviço que a gente falou ontem. Com certeza. Né? Tem gente que faz por obediência, porque alguém mandou fazer. Tem outro que já enxerga a necessidade e faz voluntariamente sem ninguém precisar mandar. Com certeza. Esse é no dom de serviço. O dom da contribuição, nós vemos a mesma coisa. O fato de eu não ter o dom da contribuição não me elimina, por exemplo, das responsabilidades que eu tenho com a questão financeira diante da igreja e até mesmo diante dos meus irmãos. Sim. Né? Então, o dom da contribuição, ele vai, claro, acentuar isso e a pessoa vai fazer isso com muito mais liberalidade, né? Que é o que Paulo diz. E é muito interessante porque nessa lista dos 7 dons que Paulo cita aqui em Romanos, ele faz uma coisa que ele não faz em lista nenhuma. Ele sempre coloca o dom com uma condição para que esse dom seja exercido de uma maneira mais plena e satisfatória. Com certeza. E nesse caso da contribuição, ele fala que é com liberalidade. Aquele que contribua, que faça com liberalidade. Então, não é fazendo com a intenção do tomar lá da cá. É fazer porque ele enxergou que o outro tem aquela necessidade e ele pode suprir aquela necessidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.